Muito bem, este é um videozinho bem rápido que vai dizer como é que a gente identifica se uma representação em diagrama de Venn com dois conjuntos é ou não uma função. Vamos lá. Primeiro a gente coloca aqui um diagrama aqui sendo o meu conjunto A, que é o de origem, e aqui o meu conjunto B, que é o de destino. Aí não importa muito os elementos, né? Vou colocar aqui 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar 5, 6, 7 e 8. Significa dizer que o meu conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, ele tem 3 elementos, e o B tem 5, 6, 7, 8, 4 elementos. Muito bem, até aí estão só os dois conjuntos. Quando é que a gente fala de função ou não? Quando a gente começa a conectar. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, o 1 liga no 5, o 2 liga no 6, o 3 liga no 7. Pronto. Eu sempre tenho que verificar, para identificar se é função ou não, o meu conjunto domínio, que é esse cara aqui, né? O de origem. Todos os elementos têm que ter uma setinha, mas somente uma. Então, por exemplo, o que é que não é função? Olha só, quando você faz assim, 1 para o 5, 1 para o 6, 2 para o 7 e 3 para o 8. Por que isso aqui não é função? Porque o meu elemento 1 tem duas setinhas, só pode ter uma, né? No conjunto de origem. Olhe apenas para o conjunto de origem para saber se uma relação é ou não uma função. A outra situação é quando você faz assim, 2 para o 5, 3 para o 6 e para. Aí você pergunta, e o 1? O 1 está solto, então não pode. Então, nesse caso também, não é função, porque para ser função, todos os elementos do conjunto de origem tem que ter uma setinha apenas. Se algum tiver solto, por exemplo, o 1 aqui está sem setinha, não é função. E aquela outra situação que eu já falei, quando um elemento do conjunto de origem tem mais de uma setinha, também, quando isso acontece, não é função. Basicamente, isso é suficiente para você, com esse tipo de representação, identificar se nós temos uma função ou não. Lembrando que a situação aqui, por exemplo, que todo mundo está ligado no elemento 6, no conjunto de destino, não tem nenhum problema. O que importa é só olhar o conjunto de origem. Todos eles têm uma única setinha? Sim. Então, é função. Com isso, vocês vão poder responder qualquer questão que envolve essa ligação de dois conjuntos em diagrama de Venn.